Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, nesta segunda-feira, dia 24 de agosto, a Igreja celebra o martírio de São Bartolomeu. Ele, apóstolo do nosso Senhor Jesus Cristo, antes conhecido como Natanael, era um dos 12 apóstolos. Original de Caná na Galileia, em um primeiro momento mostrou-se cético a respeito de Jesus, mas tocado por uma palavra do Senhor, confessou como Filho de Deus e Rei de Israel. Assim, Bartolomeu sofreu martírio na Armênia por pregar o Evangelho ao povo daquele país. E mais tarde, suas relíquias foram transferidas para Roma. Então ficamos atentos a este dia, a santa palavra de Deus pelo Evangelho. E assim, aquele que era conhecido Natanael se tornou seguidor de Jesus Cristo e recebeu o nome de Bartolomeu. O Evangelho desta segunda-feira é o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 45 ao versículo 51. Filipe encontrou-se com Natanael e lhes disse: encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei e também os profetas, Jesus de Nazaré, o filho de José. Natanael disse: de Nazaré pode sair coisa boa. Filipe respondeu: vem ver. Jesus viu Natanael que vinha para ele e comentou: aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Natanael perguntou: de onde me conheces? Jesus respondeu: antes que Filipe te chamasse, enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: tu crês porque te disse, eu te vi debaixo da figueira? Coisas maiores que esta virás. E Jesus continuou: em verdade, eu vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra da salvação. Amados irmãos e irmãs, celebrando este dia cheio de alegria, de expectativa, celebrando também o martírio de São Bartolomeu, apóstolo do nosso Senhor Jesus Cristo. Antes de tudo, ele não acreditava de maneira alguma que o Cristo poderia ser o filho de Maria, o filho de José, e muito menos que saísse de Nazaré. Portanto, nós ouvimos no Evangelho, quando de fato Filipe apresenta a ele que Jesus tinha chegado, que era o filho da promessa, aquele de quem Moisés escreveu na lei e que os profetas também falavam. Assim ele vai dizer: de Nazaré sai alguma coisa boa? Olha a pergunta. De fato, ele ainda não tinha no seu coração a certeza que Jesus era o Filho de Deus, era o Messias esperado. Porém, pela só palavra do Senhor, quando Jesus vai dizer para ele: antes que Filipe te apresentasse a mim, eu te vi debaixo da figueira. E sendo assim, ele logo vai dizer: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Se converte. Assim, este homem que era chamado de Natanael se torna-se seguidor de Jesus Cristo, recebendo o nome de Bartolomeu, e morre dando testemunho do Santo Evangelho. O seu martírio, de fato, é porque ele fala para o povo germânico do nosso Senhor Jesus Cristo, dar a sua vida pelo anúncio do reino, tem a coragem de propagar esse Jesus que é cheio de amor, cheio de encanto. E nós somos também chamados a ser discípulos de Jesus. Não tem medo de anunciar o reino dos céus que está próximo. E assim, até então, de antemão, não conhecer Jesus Cristo, porém depois abrir o coração, abrir os olhos
e ter Jesus como Salvador, como Mestre. E de fato Jesus vai dizer para ele, quando ele exclama que ele é o Rei de Israel, que é o Filho de Deus. E assim Jesus vai dizer a ele: tu cresces porque eu disse, eu te vi debaixo da figueira, coisas maiores do que esta, você virás. E Jesus vai dizer: em verdade vos digo, vereis o céu se abrir, o céu aberto, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. A glória do Pai, a glória de Deus que está sempre no coração do Filho, como o Filho também está no Pai. E assim, amados irmãos e irmãs, nós vimos que Natanael se converteu logo, acreditou em Jesus. E será que nós acreditamos também em Jesus? Será que nós abrimos nosso coração para vivenciar esta alegria e nos convertermos que Jesus é o nosso Salvador, o Rei de Israel? Amados irmãos e irmãs, o que nós devemos esperar é a expectativa de vida nesse Deus que nos ama, na pessoa do Filho. Portanto, nós devemos abrir o nosso coração para viver a palavra de Deus. Analise se você está colocando em prática a palavra de Deus, se você de fato está buscando viver esta palavra e assim de fato se converter. Ao encontrar-se com Natanael, Filipe descreve Jesus como o cumprimento de todas as esperanças do Antigo Testamento. Filipe descreve a pessoa de Jesus para Natanael. E assim, amados irmãos e irmãs, olhamos que Filipe vai dizer, é aquele que Moisés de fato escreveu na lei. É aquele que nós esperamos, é aquele de quem os profetas falavam. E às vezes nós não temos ainda essa certeza. E quantas vezes nós temos a incerteza que Natanael teve, porém Natanael se converte logo. E às vezes nós não nos convertemos. Natanael, com o seu ceticismo, a fé, logo ele vai dizer: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Os mestres ali diante de tudo, que ensinam, que muitas vezes é um som quase inadmissível, um reflexo de luz, um momento de um dado que faz alguém passar da sombra para a iluminação espiritual. Jesus é esse, aquele que se encontra com Jesus e abre o coração, sai das sombras para a luz, porque o Cristo é luz eterna, é luz que nos faz sair das trevas e nos dar as graças maiores. Portanto, Jesus exclama para ele: vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Que nós possamos também acreditar nesse Deus para vermos as coisas maiores, assim como São Bartolomeu viu e vivenciou os passos de Jesus, não teve medo de dar a sua vida pelo anúncio do Evangelho. Uma boa segunda-feira, cheia de paz, de alegria, que o Senhor se faça presente sempre no teu coração. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre todos vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que a luz do Cristo seja a sua esperança. Abri-vos os vossos corações para que credes mais no Evangelho.